Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse nosso primeiro Mind Hacks, tá? Hoje vamos começar aqui respondendo já algumas perguntas e vamos começando só um instantinho. Bom pessoal, vamos lá, vamos começar com tudo já de cara, falando sobre algumas perguntas. Então eu vou pegar a primeira pergunta que eu recebi, tá? Lá lá nas perguntas, né? Então se você quiser fazer uma pergunta, vai lá, eu coloco, pode me mandar por direct, pode me mandar lá no meu, eu coloco no Stories lá uma caixinha de perguntas para a live, tá bom? Vamos lá, vou começar com uma pergunta da Debbie, que ela perguntou se é possível, com o poder da mente, fazer com que uma pessoa lembre de você. Vamos lá. Não só é possível, como isso é uma ferramenta assim, é um negócio assim que as pessoas usam isso sem saber, né? É engraçado isso, porque as pessoas, elas podem influenciar sim o poder de decisão do outro. Ah, foi falado no segredo que não tem essa. Não se preocupe porque você não consegue mudar a vida do outro e tudo mais. Isso não é verdade, tá? Você influencia sim o poder de decisão do outro. Ao menos que a pessoa tenha um nível de consciência muito alto e possa tomar decisões, mas você influencia. Como você influencia tudo que está na natureza, né? E o seu subconsciente é uma ferramenta da natureza. É uma ferramenta da natureza para conseguir fazer você, vamos dizer assim, para fazer as coisas da natureza, né? Então, se você tem mais consciência, a tendência é que você vai agir menos de acordo com a sua natureza, né? Mas a sua natureza vai levar você a tomar decisões, fazer coisas que estejam em prol, às vezes, dos objetivos. Às vezes você é uma ferramenta de uma pessoa para atingir um resultado, né? Às vezes eu venho aqui e trago, eu me torno uma ferramenta para trazer uma resposta para a sua vida. Porque e isso acontece porque, de certa forma, você me influenciou a fazer isso, tá? Então é possível fazer sim. Inclusive, a maioria das pessoas usa isso para o mal sem saber por que isso acontece. A pessoa, por exemplo, vamos supor, qual é o autoconceito, melhor, mais do que o autoconceito, qual é o conceito que você tem de alguma pessoa específica? Então vamos supor que você tem um conceito já pré-definido sobre uma pessoa. Um conceito negativo, aquela pessoa só fala mal de você e tudo mais. Você automaticamente está influenciando ela a falar mal de você. Aquela pessoa vai fazer mal para mim, ela vai fazer mal, porque você está influenciando aquela pessoa. Tem pessoas que naturalmente atraem para a vida delas uma situação de abuso, de pessoas que maltratam elas. Por quê? Porque elas colocaram na cabeça delas de que o mundo está aqui para me destruir. E o mundo vai estar ali para te destruir mesmo. E é isso que vai acontecer. Então você influencia as outras pessoas. A primeira revisão que as pessoas têm que fazer para mudar de vida, eu penso que é rever o conceito que elas têm sobre as outras pessoas. Melhor ainda, rever os conceitos que elas têm sobre o que as outras pessoas pensam delas. Se eu começar aqui a pensar, puxa, será que o pessoal está acreditando no que eu estou falando? Será que eu estou sendo assertivo? Eu não sei, eu acho que eu não sou tão bom, eu não faço um trabalho tão bom. Então será? Se eu começar a fazer isso, sabe o que vai começar a acontecer? Vocês vão sentir dúvida. E vai começar a cair esses numerinhos aqui de pessoas online, né? Vai começar a cair. Por quê? Porque vocês vão sentir dúvida. Agora, se eu começo a imaginar que vocês estão aí aprendendo, crescendo, evoluindo, a tendência é que eu vou influenciar a vida de vocês a melhorar. Então eu tenho responsabilidade direta também na melhoria da vida de vocês, né? Isso é importante, né, de ser levado em consideração.
Então, vamos pensar por esse lado, vamos começar já a entender que a gente tem uma responsabilidade não só sobre a nossa vida, mas sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. A gente modifica sim a vida das pessoas que estão à nossa volta. E se a gente começar a ficar imaginando, se a gente começar a ficar pensando que tal pessoa nunca vai melhorar, tal pessoa nunca vai fazer sei lá o quê. Então, se você começa a ficar pensando esse tipo de situação, ou que você não gosta, tal pessoa sempre te maltrata, se você fica pensando essas coisas dos outros, o que vai começar a acontecer? Você está influenciando essa pessoa. Você está sendo culpado, de certa forma. Né? Culpado não, culpado porque eu não gosto da palavra culpa, mas você está sendo responsável pelo como a pessoa está te influenciando. Não, quer dizer, como a pessoa está agindo de acordo com você. Tem uma história, inclusive recomendo que vocês procurem um cara lá do começo do século XX, chamado Neville Goddard. E ele conta uma história de uma cliente dele que falava assim: meu chefe, ele me odeia, ele não reconhece meu trabalho, ele não sei o que é lá. E aí ele falou assim pra ela: o seguinte, você sabe por que seu chefe não te reconhece? Por que ele te maltrata? Porque você pensa isso dele. Agora começa a rever essa imaginação, a remontar esse seu modelo de imaginação e imaginar você como uma pessoa que é reconhecida por ele. Se imagine como uma pessoa assim. E aí ela começou a fazer esse exercício de imaginar sendo reconhecida, se imaginar. E aí as coisas começaram a mudar. Aí ele começou a reconhecer uma coisa e tal. E eles começaram a ficar amigos. E a coisa andou bem. Então, repara que é o seguinte, a responsabilidade é direta e, vamos dizer, isso, se você for falar vibracionalmente, fica muito claro, né? Porque as vibrações alteram mesmo os padrões cerebrais dos outros. Mas vamos falar para os mais céticos, como isso funciona, né? Porque tem o pessoal mais cético, não acredito nesse negócio de vibração. No mínimo, o que vai começar a acontecer é que você, de maneira subconsciente, né? Você inconscientemente vai influenciar essas pessoas. Eu aqui na minha fala, eu tô falando coisas que podem estar ou não gerando algum resultado na mente de vocês, né? Se eu tô com uma, vamos dizer assim, eu posso estar falando a mesma coisa, mas com um tom de voz diferente, com uma escolha de uma palavra ou outra, quem que escolhe as palavras que eu tô falando aqui para vocês? É o meu subconsciente. Quem escolhe a palavra que eu estou falando com você é o meu subconsciente. Então, por que não sou eu escolhendo cada palavra? Porque se eu tivesse que escolher, eu falaria uma palavra de cada vez. Entendeu? Então não, eu escolho que eu quero passar uma intenção da fala e aí o subconsciente faz escolhe e monta toda a frase. E aí, se eu começo a ter uma imaginação de que mas vocês esse pessoal não gosta do que eu falo, não sei o que, começa a ter, sabe, todas aquelas imaginações e tal. Se eu começo a fazer isso, se eu começo a pensar errado sobre as pessoas, sobre como vocês pensam pra mim, eu vou criar coisas que façam isso realmente acontecer. Né? Então, por exemplo, eu começo se eu faço isso, eu começo a falar coisas que vão deixando vocês... Às vezes eu não passo confiança na minha voz, a voz fica mais fraquinha, mas assim... Que aí o que acontece? Isso mostra que de repente, esse cara, não sei o que... Ele não me parece, não está me transmitindo verdade. Certo? E aí começa vocês não confiarem em mim. Por quê? Por que isso começa a acontecer? Porque eu, primeiramente... criei isso na minha mente. E aí eu começo a influenciar vocês subconscientemente. Então, para os mais céticos, essa é a justificativa. Você, na sua fala, você começa a falar coisas que vão tirar. Né? Inclusive, tem uma pessoa que está aqui, eu não sei se eu tenho autorização para falar, mas que essa pessoa se separou recentemente. E possivelmente aconteceu por quê? Porque ele começou a mudar a mente dele e crescer.
E o subconsciente dele começou a perceber que algumas companhias não iam fazer bem para ele, e uma das companhias era a própria esposa dele. E aí as falas dele, tudo que ele foi fazendo, as ações inconscientes dele, né? O Rafa falou que pode, então é o Rafa, né? As ações subconscientes dele, né? Começaram a fazer o quê? Começaram a afastar essa pessoa. Foram as ações subconscientes começaram a acontecer. Ele começou a falar alguma coisa, fazer uma coisa ali. Ele foi afastando inconscientemente essa pessoa. Por que ele foi afastando inconscientemente? Porque aquilo estava contra tudo que ele estava buscando. O subconsciente dele percebeu todas aquelas dinâmicas. Que de repente ficar ouvindo aquelas mesmas coisas, de repente conviver com aquela mesma ideologia, não ia deixar ele, não ia permitir que ele, vamos dizer, progredisse, que ele fosse para o próximo nível. E aí, o que aconteceu? Ele, basicamente, isso que começa a acontecer. Ele começou a criar situações que afastou a outra pessoa, inconscientemente, sem ele precisar tomar essa decisão. Isso acontece em tudo. Às vezes no nosso sucesso a gente está com muita certeza que uma coisa vai dar certo e tudo mais, você começa a fazer ações que você nem sabe como que você teve sucesso, você começa a confundir aquilo com sorte, né? Por quê? Tudo porque você influencia diretamente as pessoas que estão lá do outro lado. Entendido? Então, voltando ao tema inicial, né? É possível eu fazer uma pessoa se lembrar de mim? Claro que é, né? Pode ser por, às vezes, ações inconscientes, porque, olha que coisa interessante, seu subconsciente não consegue, ele tem, não é que ele não consegue, ele tem um poder de visualização de coisas, de possibilidades, ele tem uma matemática tão absurda dentro da sua mente que você não faz nem ideia. Que, por exemplo, ele sabe que de repente se você falar uma coisa para uma pessoa, aquela pessoa vai, ele já entendeu o padrão que aquela pessoa vai falar para outra, e aquilo ali vai chegar naquela pessoa lá do outro lado. Ele já entendeu tudo isso. Então, às vezes ele vai fazer você falar a coisa certa com a pessoa certa, que vai fazer alguma coisa que lá na frente vai fazer a outra pessoa lembrar de você. E para as pessoas menos céticas, além de tudo, tem a questão vibracional. Porque quando você lembra, você imagina aquela pessoa lembrando de você, você faz uma mentalização, uma visualização daquela pessoa lembrando de você, você cria isso, você interfere ali na mente da pessoa. Tá bom? Exercício de mentalização positiva. Faço sempre, amando. É isso aí, é isso mesmo. Mentalização. Mentalização. É o santo graal aqui quando a gente está falando de poder mental, né? Quando temos consciência, quando temos essa consciência, aceitamos melhor nossas decisões. Na realidade, assim, você está dizendo essa consciência do quê? Você está dizendo essa consciência de que a gente influencia, Rosana? Né? É isso que você está falando? Porque se for isso, sim, quando a gente tem essa consciência, a gente não só se aceita, mas a gente também entende que a gente criou a nossa realidade. A gente para de responsabilizar os outros pelas coisas. Para de responsabilizar a pessoa que nos abandonou e entende que aquela pessoa que nos abandonou, ela só abandonou porque teve alguma coisa que a gente criou dentro de nós. A gente criou alguma coisa que afastou essa pessoa da gente. Entendeu? É isso que começou a acontecer. Você também aconteceu a questão, vamos supor que você teve um sucesso em alguma empreitada e você começa a entender que não foi sorte exatamente, né? Que de uma certa forma você foi responsável, mesmo você não sabendo como, você foi responsável vibracionalmente, tá? Então entender esse jogo de
que a gente tem essa total responsabilidade, sim, de tudo que acontece na nossa vida. Isso é real, né? Sim, na caso da separação do Rafa, sim, a partir do momento que você entende que você criou aquela situação, você também aceita melhor, claro. Né? Não é uma coisa injusta. Sabe aquela coisa, não, isso foi injusto. Não existe injustiça. A injustiça é uma... Né, tudo tem um porquê. Tudo está ligado, né? Tudo tem uma causa e efeito. A lei de causa e efeito não permite existir injustiça. Tudo foi plantado de alguma forma. Tudo que você está colhendo hoje, você plantou em algum momento. Ah, não, mas não é possível. Nossa, teve uma vez... Eu estava conversando com meu sogro, que ele passou por um lance de sequestro relâmpago, né? Complicado, dramático o negócio. E aí eu tava falando com ele, e ele não entende, ele não acredita muito nesse lance de lei da atração. E aí eu cheguei e falei pra ele assim, tava falando disso, não, mas a responsabilidade geralmente a gente atraiu em algum momento, né? Isso foi lá no começo, enquanto eu ainda achava que ele poderia acreditar em alguma coisa desse tipo. E aí ele chegou e falou assim, não, mas eu nunca pensei né? Porque eu falei assim, às vezes você pensa num problema, você fica olhando demais para os problemas, você vê no jornal que tal pessoa teve sequestro relâmpago e aquilo criou a possibilidade dentro de você que aconteceria aquele sequestro relâmpago, né? Você criou uma autoimagem de uma pessoa sequestrável, né? E aí eu falei um pouco disso e ele chegou e falou assim, não, mas eu nunca pensei nisso. Ou seja, vitimando, né? Assumindo o vitimismo da coisa, de que na realidade ele não criou, ele não plantou aquilo de alguma forma. E a gente tem que entender que em algum momento a gente plantou. Não tem que ter culpa, tá? Eu acho que isso é importante, não é culpa dele, é responsabilidade só. Tudo que acontece na sua vida tem responsabilidade sua. Até quando uma pessoa influencia você vibracionalmente, você faz aquela coisa porque conectou a vibração da outra pessoa com a sua naquele momento. E de certa forma é um negócio meio ovo e galinha também, né? Um paradoxo bem louco. Mas de alguma forma você atraiu a pessoa a te influenciar, né? É um negócio... É doido, mas de certa forma aconteceu. Então, a pessoa que é abusada atrai o abusador, e o abusador atrai pessoas para abusar. Então, é um negócio que não tem um começo, não tem uma pessoa que criou. Você criou isso primeiro, né? Cada um criou de um jeito e as coisas, por uma espécie de coincidência, se conectaram, né? Legal. Ó, eu sempre falava, Tiagão, se você quiser ir, pode ir lá na brincadeira, enfim. Exatamente. Você falava, né? Se você quiser ir, pode ir, né? Você falava brincando. Mas, de certa forma, olha que coisa engraçada. Você colocou isso na cabeça dela também, né? Então criou-se toda uma coisa desse tipo. Mas olha, sinceramente, eu penso que se a gente está com uma... No caso seu, por exemplo, Rafa, você está com uma mentalidade legal, você está estudando, você está com uma visão intencional da onde você quer chegar, então todo o resto vai se organizar para chegar nesse lugar. Se em algum momento você desejar ter sucesso num determinado empreendimento, se está com aquilo muito claro, com aquela coisa muito objetiva, você olhando para aquilo, onde você quer chegar, você tá, e assim, tipo, fazendo mentalizações e tudo mais, você infalivelmente vai conseguir aquilo de alguma forma. Só que tem descartes no meio do caminho. Tem limpezas no meio do caminho. Se você quer ter um filho,
E aí, de repente, começam a aparecer coisas, doenças, e aparece que tudo... Não, aquilo tudo é para limpar coisas que estão no caminho. Começa a aparecer questões emocionais e tudo mais. Aquilo tudo é para você lidar e conseguir se livrar daquilo de uma vez por todas, para você finalmente, quando for ter o filho e tal, você já está limpo. Porque você imaginou ter um filho de uma certa forma, cuidar bem do filho e tudo mais. Então talvez você vai ter que lidar com todas essas coisas, limpar isso para conseguir ter. Então, é tudo uma questão assim, é que a gente quer que as coisas aconteçam, mas do nosso jeito, né? Eu quero ter aquilo aqui, mas do meu jeito. Não importa qual é o jeito, você tem que colocar o que você quer. Aí você vai ter que largar a mão do jeito. Você só pode ter uma das duas coisas, ou o que ou o como. Tá? Anota isso. Vocês só podem ter uma das duas coisas, ou o que vocês querem, ou como vocês querem. Tá? Vocês querem ter sucesso na carreira de vocês? Ok, mas não importa o como. Vocês vão ter que largar a mão do como. Se vai ser por meio nessa empresa que você está trabalhando hoje, ou de repente você vai ter que abrir uma empresa, ou não importa. Você quer ter aquele sucesso? Você vai ter que abrir mão do como você vai ter aquele sucesso. Tá? Ou senão você fala, não, eu quero trabalhar nessa empresa, é isso que eu quero na minha vida. Agora, o sucesso vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão um dos dois. Ou do como você está fazendo, porque às vezes você está feliz naquele como. Você está feliz naquele momento, naquilo que você está fazendo. Por exemplo, meu ritual matinal. Aonde ele vai me levar? Eu não estou nem aí. Minha meditação, meus trabalhos todos de manhã, aquilo tudo que me... Sabe, aquilo em si já me faz bem. Só de estar bem fazendo tudo aquilo é o suficiente. Se aquilo vai me deixar mais focado, vai me deixar mais... me fazer ter sucesso, eu não estou nem aí. O importante é que aquilo tem muito... Aquilo já gera felicidade por si só em mim. Me traz paz interior, me traz tranquilidade. E ok. Tá? Legal. Lançarmos para o universo o que quer, o como, deixar para ele decidir. Exatamente. Você deixa justamente para ele decidir. E aí ele vai te trazer oportunidades. E aí você vai... As oportunidades... O universo não traz a coisa pronta. Ele traz oportunidades. E aí você tem que agir sobre as oportunidades que estão na sua frente. Está ali, na sua frente. Aí o que você precisa fazer? Agir. Só pegar. E essa é a parte mais difícil, né? Porque às vezes é só pular para dentro do barco, mas às vezes tem um monte de coisa... Você tem medo de pular para dentro do barco, né? Tem aquele vãozinho entre o barco e você... Aí você fala, sei lá, e se eu cair? E se acontecer? Ou senão você fala, não, mas eu não queria um barco assim. Entendeu? Eu queria ir de motocicleta, sei lá. Mas tem um rio no meio do caminho. Não, mas eu queria ir de motocicleta, sabe? Eu gosto de dizer a metáfora da estrada, né? Aqui em São Paulo, né? Várias estradas para vários lugares. E aí você vai, por exemplo, se você quiser ir para a praia, aqui, litoral sul, você tem que pegar aqui Anchieta, Imigrantes. Agora a pessoa tem uma outra estrada que leva lá para o interior, que é do outro lado, zona oeste, certo? E que é, sei lá, a Castelo Branco. Aí se quiser, você vai pegar Castelo Branco e quer ir para a praia no litoral sul. Aí você vai ficar andando e fala, mas eu nunca consigo chegar na praia. É óbvio, né? Não é óbvio? Né? Por que você não está chegando na praia? Você está pegando a estrada errada. Né? Era só você seguir o GPS que fala pra você, olha, vai por ali, vai por lá, tá ali na sua frente. Só que às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, aí ferrou. Exatamente. Que Deus ou o universo faça a sua vontade. Rafa, só trazendo uma coisa importante. Deus e o universo são duas coisas diferentes, tá?
E isso é importante para vocês também entenderem. Tá? Isso foi dito, teve um ruído de comunicação a respeito do pessoal do segredo e tudo mais. O universo é a natureza. Tá? O universo é natureza. Deus não. Deus criou a natureza. Né? Então vamos falar um pouco disso. Né? Vamos falar até de coisas bíblicas. Né? Em Gênesis, Deus criou primeiro a natureza, né? E no sexto dia ele criou o homem, certo? E inseriu ele na natureza. Tá? É isso que é. O universo é a natureza. A gente influencia o universo. A gente influencia, a lei da atração, ela influencia o universo, não Deus. É meio loucura achar que a gente está influenciando Deus. Né? Entendam esse jogo, tá? Não juntem as duas coisas. Deus influencia. Aí a gente fala, a gente quer isso aqui. Aí Deus influencia o universo para trabalhar a nosso favor. Tá? Aí ele mexe as pecinhas. É verdade, eu comecei a agir e o universo está me trazendo tantas oportunidades que estou feliz, mas apavorada, pois deixei ele agir e está sendo bem legal. É apavorante mesmo, porque as coisas começam a acontecer. É muito interessante isso, porque a gente perde o controle, né? E quando a gente perde o controle, a gente perde o controle entre aspas, né? Perde o controle entre aspas, porque não é... vamos dizer assim, deixa eu tentar elaborar melhor isso para você. Quando a gente está acostumado a ter controle de tudo, né? Isso é uma ilusão do ser humano achando que ele tem controle, né? Enquanto na verdade você não tem controle de nada, porque quem comanda a maioria das suas coisas são seus temperamentos, então você não tem controle, né? É a pessoa que quer fazer dieta e não consegue, e fala assim, eu não sei o que, não, é porque você não tem controle sobre aquilo. Então você tem que conseguir jogar, a única coisa que você tem controle é sobre o seu estado interior, né? E então, quando você perde o controle, quando você larga essa opção de controle sobre o mundo exterior, porque o único controle que a gente pode ter é sobre o nosso mundo interior, né? O único controle que a gente pode ter de verdade é sobre o nosso mundo interior, porque sobre o mundo exterior a gente não tem controle algum sobre o que vai acontecer lá fora. Então a gente tem que pegar, é o fator de ter fé, né? Você vai ter fé, vai deixar a coisa acontecer. E só que quando a gente não está acostumado a ter fé, o que vai acontecer? A gente perde o controle, as coisas vão começando a acontecer e a gente não tem, né? A gente larga a mão dessa falsa sensação de controle e parece que a gente não pode brecar. Parece que você não tem o break do jogo. E você nunca teve, né? A única coisa é que você antes achava que tinha. E aí as coisas começam a acontecer e tudo mais. Quanto mais você larga a mão, parece que as coisas acontecem mais rápido, né? Então, esse é o ponto. É você largar a mão mesmo. Largar a mão do como, né? Não é largar a mão do sonho. Largar a mão do como fazer isso, tá? E isso realmente é assim, e é amedrontador, né? Porque você começa a ver as coisas acontecendo numa velocidade, eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, é porque no começo é muito rápido, depois você começa a se acostumar, tá? Mas a primeira vez que eu fiz isso num nível muito forte, foi, lembra da história que eu falei, quando eu fui em 6 meses de 3 mil reais por mês para 1 milhão de faturamento? Aquele momento, aquele espaço ali de 6 meses, foi muito rápido. Foi absurdamente rápido, foi vertiginosamente rápido. Mas isso aconteceu porque ali no final do ano de 2015, eu peguei e larguei. Falei, cara, deixa acontecer. Comecei a deixar, as coisas foi se mostrando e eu fui fazendo o que estava na minha frente. Fui fazendo o que estava na minha frente. E aí, faça isso, pum, faça aquilo, pum. E você para de ter controle de eu tenho que fazer aquilo outro. Às vezes as coisas vão falar pra você, não faz isso, vai para aquele lado.
E aí você deixa. E a coisa... E vai acelerando, acelerando, acelerando e atingindo resultados. Né? É assim, é assim. Só que quando você tenta assumir o controle da coisa, a coisa desanda. E aí você vai pro buraco. Foi o que aconteceu justamente. Depois a coisa cresceu, cresceu, cresceu. Aí eu tentei assumir o controle. Quando aconteceu de eu tentar assumir o controle da coisa, desandou e eu quebrei. Tá? Foi quando eu tentei assumir o controle da situação. Aí eu comecei a ficar com medo de perder tudo aquilo. Sabe? Foi uma coisa louca. Aí depois foi degringolando. É isso que começa a acontecer. Né? Legal. É, exatamente. Largar a mão do controle do como. Mas tem que largar a mão só do controle. Largar a mão do controle do como é largar a mão do mundo externo. Largar a mão de como as coisas vão acontecer fora de você. Não dentro. Dentro de você você tem que assumir o controle. Aí o jogo é diferente. Só que as pessoas vivem no contrário, né? A cultura que a gente está vivendo é o contrário. Você não tem, eu não tenho controle da minha natureza. Eu sou assim. Me aceitem assim. Sabe essas besteiras que você vê? Mas fora não. Fora eu preciso do controle. Agora, eu não consigo controlar o meu estado interno. Quer dizer, você não tem treino para controlar o estado interno. Né? Você não tem treino. É falta de treino, é falta de educação nesse sentido. Né? Não chegou a aprender como lidar com essa situação. Mas esse é o único lugar que você tem controle. O mundo externo, ele é incontrolável. Ele é incontrolável. Porque ele tem uma vida própria. A vida que a gente chama de universo, que a gente chama de natureza, é uma vida própria. E a gente pode influenciá-lo com a mente, mas a gente não pode controlá-lo. Tá? Isso é o poder da mente. Bom, entramos mais a fundo um pouco nessa visão de poder da mente. Vou entrar na próxima pergunta, tá? Olha, rendeu bem essa pergunta, hein? Depois a gente conversa mais. Depois coloquem mais perguntas lá pra mim, lá pra amanhã, tá? Eu vou pra segunda pergunta, que inclusive da Cleia, que acabou de entrar aqui. Que é o seguinte: como me colocar de volta como voltar a trabalhar depois de anos fora, né, não mais ativa. Vamos lá. Como voltar a trabalhar? Depende do ponto onde você tá? Se você é uma pessoa que é empregado e tudo mais, a situação é um pouco diferente do empreendedor. Né? O empreendedor, ele pode voltar a trabalhar a hora que ele quiser, porque ele monta a empresa dele. Né? Por isso que eu gosto muito mais desse modelo. Eu gosto muito mais do modelo do empreendedor, porque você tem liberdade. A empresa, você fica dependendo de alguém que vai fazer alguma coisa por você. Né? Eu não sou um cara que gosta de dependência, não. Aqui tem um alto índice de viração própria, sabe? Aqui eu me viro muito. Eu vou lá e faço, entendeu? Se eu começo a prender meus braços a alguma coisa lá fora, né, de dependência, é complicado. Eu não gosto disso. Eu acho isso... sabe, tem casos que eu preciso assumir esse nível de dependência? Tem. Às vezes, e eu não tenho problema. Se tiver que fazer, se for obrigado a ser assim, ok. Se for o único jeito, ok. Agora, se não, eu não vou ficar na dependência de alguém para fazer alguma coisa. As coisas vão acontecer. E isso que é o ponto. Tá? Então eu sou assim. Se a pessoa não... Sabe, é muito engraçado. Né? Até na minha empresa, às vezes, por exemplo, eu dependo do tal funcionário. Não, se uma pessoa não faz um trabalho, né, como já aconteceu no passado, às vezes tinha, de repente, uma edição de vídeo lá, que tinha uma menina que trabalhava com a gente lá atrás, né, faz alguns anos, e aí ela de repente não conseguia fazer, eu pegava, botava a mão na massa e fazia. Entendeu? Ou se não, às vezes outra pessoa... Sabe, eu vejo que os grandes empresários têm isso, né?
ou ele pega e contrata outra pessoa, ou ele não vai ficar na dependência e falar você é horrível porque você não fez o trabalho que eu pedi para você fazer. Eu preciso desse trabalho, a pessoa não está fazendo, eu arrumo alguém para fazer ou eu mesmo faço. Isso é uma característica de um empreendedor. E esse é o ponto, né? Liberdade de agir. Então, eu recomendaria, num primeiro passo, vai empreender, vai lá, arruma alguma coisa para fazer. Arruma qualquer coisa, procure alguma coisa. Procure alguma coisa que seja interessante. Uma dica é que, por exemplo, se tem alguma coisa que essa pessoa faz que todo mundo elogia, seja bolo, sabe? Nossa, você faz os melhores bolos. Ou então você dá os melhores conselhos. Sempre procurar. Uma vertente é procurar aquilo que as pessoas falam que você é bom. Isso. Inclusive, os melhores conselhos, né? Alguém devia dar mais conselhos online, não é verdade? Já estou plantando a sementinha aqui. Mas é isso. Ó. Esse é um exemplo interessante. Ver alguma coisa que você já é, que as pessoas falam que, né, que nem a Renata aqui falou, que você já é bom nisso. Né? Que você já está fazendo um bom trabalho nesse sentido. Outra coisa é você olhar. Eu gosto de dizer que o seu propósito está diretamente ligado aos seus maiores problemas. Os problemas que você transcendeu com maior dificuldade na sua vida. Então, eu geralmente olho para os meus problemas todos que eu passei ao longo da minha vida e todos eles são motivos para eu poder estar trazendo isso aqui para vocês. Para eu poder estar trazendo todo esse conhecimento. Só é possível estar trazendo isso para vocês aqui. Por quê? Porque eu passei por uma série de problemas que eu posso chegar e falar para vocês, ó, já passei por isso e faça isso, entendeu? Então, os seus maiores problemas que você transcendeu são motivos, são formas de você ajudar os outros. Tem outra pessoa lá do outro lado que é só você se colocar no passado e falar assim, lembra quando você teve aquele problema? E se você recebesse um conselho, quanto você pagaria por um conselho de você de agora a respeito daquele problema? Possivelmente seria um preço irrisório, né? Uma coisa absurda. Inclusive, eu pagaria dezenas de milhares de reais para lá atrás, para o Thiago de hoje, para eu ganhar o tempo todo que eu tive agora nesses últimos anos, né? Do aprendizado, coisas caíram de ficha, que eu falei, cara, sinceramente, se em 2017... Se eu chegasse pro Thiago de 2017, o Thiago de 2017 com certeza pagaria para ter todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Pagaria dezenas de milhares de reais tranquilamente. Tá? Então, pensa nesse sentido. Pensa nesse sentido. Tá? Isso é uma coisa. Então são esses dois pontos. Uma é o que você já é bom. Vamos fazer um bolo. Você faz bolo muito bem. Vai lá, faz um bolo, coloca no iFood, vende. Hoje é democrático esse negócio de fazer, de montar uma empresa de alimentação. Hoje você não precisa mais ter um espaço físico, né? Que antes isso era o que era caro. Agora não. Agora você pega, pode montar na sua própria casa e contratar ali o serviço de iFood e tudo mais e tal. E você consegue aí viver disso. Né? Viver bem, inclusive, se você fizer um bom trabalho, né? Então, empreender nunca foi tão fácil. Antigamente, para dar um curso, você precisaria de um espaço físico, era uma coisa. Hoje em dia, você abre uma live que nem essa aqui e já tem aqui, ó, não sei quantos alunos aqui, ó, 12 alunos já, entendeu? Tá na mão, tá tudo na mão. Nunca foi tão fácil empreender quanto é hoje. Então, primeira coisa, Cléia, eu recomendaria empreender. Agora, se você não tem essa pegada de empreendedorismo, vai fazer o que eu falo assim, trabalha com o que tem na sua frente, qualquer coisa. Se alguém precisa, sabe, qualquer coisa, só começa a trabalhar. Porque o estado de não trabalhar, né, o estado de não estar trabalhando, cria em você cria em você um afastamento cada vez mais dessa atividade. Por exemplo, tem pessoa, por isso que eu falo, ó, quando você está desempregado, vai ser Uber, vai fazer qualquer coisa, mas continua trabalhando. Se você entra naquele status de desempregado, tá?
para você sair desse status, porque aquilo cria uma autoimagem sua, tá? Para você sair desse status de desempregado é uma loucura. Você não vai conseguir. Por quê? Porque primeiro você vai ter que vencer a sua autoimagem. Você vai ter que reprogramar a sua imagem mental, né? E aí é um problema. Entendeu? Então, a primeira coisa, continue trabalhando, dá um jeito. Faça qualquer coisa. Vai trabalhar na mercearia da esquina. Vai, sabe, qualquer coisa. Vai limpar a pracinha. Sei lá. Pô, dá um jeito. Vai fazer alguma coisa, qualquer coisa. Ah, mas eu ganho muito pouco. Não importa, você só tem que continuar trabalhando. Porque se você assumir o status de desempregado, o status de aposentado, o status... Aí é muito difícil. Aí, para você voltar, é muito difícil. No seu caso, Cléia, que você falou que já está há anos nisso, você já está com esse status. Então, o primeiro fator, você vai ter que fazer a mentalização de você trabalhando. Sair ou botar a mão na massa e começar a trabalhar com qualquer coisa, só para você mudar o seu status mental, né? Então, talvez o primeiro passo é você mudar esse status mental mesmo de, no caso, fora do mercado. Não, agora eu estou trabalhando, entendeu? Entrar num novo status disso. É que nem carro, por exemplo, né? É muito engraçado. Teve uma época que a gente vendeu carro, estava sem carro, ficou um tempão sem carro. E aí criou-se em mim um status de... Em mim, na Renata, um status de pessoa sem carro, pessoa que anda de Uber, pessoa... Né? Esse era o nosso status. E a gente começou a pensar, né? Vamos comprar um carro, vamos comprar um carro. Mas nada dava certo para a gente comprar carro, ou alugar, ou seja o que for. Nada dava certo. Tudo dava errado. Por quê? Porque o nosso status era de quem não tinha carro. E aí mudou. E aí, em determinado momento, aconteceram algumas coisas que conseguiram mudar esse status. E agora é muito engraçado, porque mesmo se a gente, por algum motivo, vamos supor que acontecesse alguma coisa que a gente tivesse que vender o carro, ou seja o que for, a gente ia conseguir reaver isso. E, pelo menos a minha sensação é que seria fácil de conseguir outro carro. É fácil. Agora, se eu ficar mais algum tempo sem, volta a sensação de falta de. E aí é um problema. Porque aí você primeiro precisa vencer o quê? O status de... né? Entendeu? Então, a coisa... Eu acho que a maior batalha que você vai ter, Cléia, é mudar o seu status de ser. O seu status de ser daquele jeito, tá? A sua internet está falhando, Cléia? Depois você vê a gravação, tá bom? Depois vai ficar lá no Instagram. Vai ficar agora, vai ficar sempre disponível aqui, então você pode ver a gravação, tá bom? Mas entenda isso, tá? O primeiro passo é mudar o status de... Aí fica muito mais fácil, tá? E para você que perdeu alguma coisa, não fique muito, sabe? Sinceramente, não fique muito longe dessa situação, tá? Ao menos que você queira mudar drasticamente alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que terminou um relacionamento. A maior sacada fica sem um relacionamento por um bom tempo. Porque a tendência é que depois que você sai de um relacionamento, se você volta a namorar e se casar em poucos meses, em poucas semanas, poucos meses, o que vai acontecer? Você vai voltar para aquele mesmo tipo de relacionamento que você estava. Né? E vamos supor que era o relacionamento que era o problema, não você, no caso, né? Porque, apesar de que a grande maioria dos relacionamentos, o maior problema é a pessoa, né? Não é o relacionamento. Mas, às vezes, é a pessoa, você, né? Não o outro. Agora, vamos supor que era o outro não estava em conexão com você. Aí eu recomendo mesmo que você fique pelo menos alguns meses, tá? Alguns meses sem um relacionamento, para conseguir mudar o seu mindset, e aí você busca um novo relacionamento, quando você já tiver um status diferente interior. Aí você pode ir para um outro relacionamento. Aí você pode usar isso como essa quebra, você pode usar isso como um benefício, tá? Você pode usar isso como um benefício. Agora, vamos supor, se você quebra uma coisa que você queria manter
como por exemplo uma empresa, um emprego, coisa desse tipo, volta de alguma forma. Vai ser Uber, vai vender coxinha no iFood, vai dar-se um jeito, tá bom? Coxinha, como se fosse fácil fazer coxinha no iFood, né? Mas não, depende da coxinha, né? Se você é bom em fazer coxinha, vai fazer coxinha. É difícil ter uma coxinha boa, né, amor? E se você não for, procura na internet como fica boa fazer coxinha. Procura na internet. Ensina tudo hoje em dia. Hoje o YouTube ensina tudo, é isso mesmo. Coxinha fit. Coxinha fit. Isso aí vende, hein? Hoje em dia, coxinha fit é bom. Tive que fazer isso, reprogramar minha autoimagem para poder empreender, né? Precisei acreditar em meu potencial e aí foi. E agradeço muito a você. Poxa, eu que agradeço, Edna. Eu que agradeço o seu empenho, tá? E uma coisa importante, né, dessa coisa de empreender, é muito engraçado, porque eu vi pessoas que empreenderam, aí o negócio deu algum ruim e a pessoa voltou a trabalhar no emprego que não gostava e tudo mais. Isso é um problema. Por quê? Porque você já estava com a mentalidade de empreendedor, você estava sentindo o empreendedorismo e de repente você largou e fez a quebra de novo. Seu status voltou para empregado. Então, cuidado com essa quebra, tá? É bom fazer quebra, sim, quando você não está gostando daquele lugar onde você está, naquele sentido. Agora, fora isso, não faça isso, tá? Legal. É isso aí. Então, pessoal, e com isso ficou muito bom. Gostei desse modelo de perguntas e respostas, né? Fizemos duas perguntas, duas respostas, 2 hacks, né? Vocês trazem suas perguntas, eu trago aqui meus mind hacks para vocês e funcionou. Achei bom. Coloca aí se vocês gostaram também. Eu achei muito legal. Vou deixar isso aqui gravado, tá? Para você que está vendo a gravação, vai ter mais. Compareça ao vivo, é muito mais legal, porque eu posso ler aqui. Se você tiver pergunta, você manda aqui ao vivo. Se você não quiser ver, quer ver gravação, veja a gravação, manda lá, vai lá nos meus stories, tem um lugar lá para você colocar a sua pergunta e eu responder aqui, tá? Então mas é muito mais gostoso, claro, que aqui ao vivo é outra sensação, outra coisa, né? E eu tô muito feliz, gostei desse modelo. Hoje não só tem essa live aqui, né, da nossa conversa, mas vai ter a aula à noite, tá? 19 horas e 1 minuto. A gente vai ter a aula, a nossa live class, nossa primeira live class. Hoje nosso primeiro Mind Hacks e à noite a nossa primeira aula, né? Então aproveitem esse conteúdo aqui. Acho que tá vingando, acho não, tô vendo, tá vingando, tá funcionando legal, tá bom? Então é isso aí. Nossa, já tem um monte de gente aqui que mandou perguntas. Deixa eu dar uma olhada. Legal. Legal aqui. Eu tinha visto aqui as perguntas. E eu posso trazer. Olha que coisa. Que legal. Agora que eu vi, dá pra pegar essas perguntas e colocar direto aqui. Legal. Que vocês fazem lá no Stories, eu consigo trazê-las direto pra cá. Poxa, gostei. Tô aprendendo aqui a lidar com esse negócio de pergunta e resposta aqui. Mas acabei de ver que dá pra colocar. Beleza? Show de bola. Tem alguma pergunta a mais que vocês queiram trazer? Senão a gente já vai encerrando aqui, né? Acho que deu um bom conteúdo aqui pra vocês. Muito bom. A Cris aqui falou que a carapuça serviu. Legal. É isso que é o ponto. Porque eu respondendo perguntas de vocês, o tema das minhas aulas, da nossa conversa aqui, inclusive, vai ser sempre algo em volta de coisas que tem a ver com a vida de vocês. Tem a ver com coisas que estão... Não é coisa da minha cabeça. Não é o Thiago tirando as coisas da cabeça dele e falando para vocês. É uma questão muito mais
muito mais próxima, né? Uma questão mais próxima da realidade de vocês. E isso torna isso tudo mais interessante. E quem sabe a gente faça aí em alguns desses dias aí meio que umas mentorias gratuitas, né? Coloco aqui vocês e aí fazer uma conversa aqui. Que legal. Rosana, mas agora eu tô de volta, todo dia, mas só que agora é meio-dia. Acho que meio-dia é um horário que tá funcionando melhor. Tô achando que tá muito mais tranquilo de a gente jogar esse jogo do meio-dia do que das 17 horas. E sei lá, eu tô melhor meio-dia. Meio-dia, 17 horas já tô virando abóbora já. Só terça-feira que eu faço aula à noite, aí eu já me preparo para isso. Qualquer coisa eu tinha uma soneca antes e tudo mais. Mas todo dia 17 horas eu chegava, ficava cansado, talvez eu não tenha o mesmo pique, a minha mente não tá mais do mesmo jeito e uma série de coisas, né? Meio-dia é um bom horário, Beleza? Show de bola, pessoal. Obrigado por vocês todos, pela presença de vocês todos, e a gente conversa mais amanhã, meio-dia, e hoje à noite, 19 horas, já se preparem que a gente tem nossa live class. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque veio aqui, parece que veio alguma pergunta aqui, né? Show de bola. Show. Beleza, pessoal. Meio-dia melhor. Poxa, então acho que é melhor para todo mundo. Legal, pessoal. Conversamos amanhã, né? Aliás, Simone, mandei para você uma mensagem lá no nosso grupo lá do Dobradores da Realidade. Dá uma olhada, né? Para quem não sabe, o Dobradores da Realidade é o meu programa avançado para ajudar as pessoas a usarem o poder da mente a favor delas, a aprender a dobrar a realidade. E Simone, mandei para você lá uma mensagem. Eu quero a resposta, hein? Pra gente poder te ajudar, pra ver o que de repente tá te emperrando aí, tá? Vamos resolver, tá bom? É isso aí. A gente conversa mais tarde, 19 horas. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.